Henker que vive duas vezes. Capítulo 445. Rei das Sombras, 1. Por favor, pense em nosso passado juntos e nos perdoe, Birri. Por favor. A rainha da primavera, Waltz, endureceu sua expressão enquanto olhava para os jogadores ajoelhados à sua frente. O fantasma delirante Garavito, o chanceler do sangue e do ferro Bismarck, o Lionheart Richard, os gêmeos assassinos Jack e o estripador, eles já foram os olhos do 81 óculos do dragão vermelho e governaram a torre. Eles já foram companheiros de confiança de Waltz e, depois que ela assumiu o comando do dragão vermelho, ela acreditou que eles se tornariam suas mãos e pés. Eles já foram tão arrogantes, mas agora imploravam pateticamente por suas vidas como soldados derrotados. Eles a deixaram e foram até o dragão negro para seguir Tom, erguendo suas espadas contra ela. Ela queria condená-los à morte imediatamente e ignorar seus apelos, mas seja pela fragilidade da vida ou pelo relacionamento passado com eles, sua mão não se mexeu. No entanto, o rosto de Waltz não mostrou sinais de suavização. Olho de falcão. Os ombros de Troy tremeram ao som de sua voz calma. Como o olho da mãe, você liderou o óculos. Por que você me deixou, o herdeiro legítimo, e serviu a Tom? Troy levantou a cabeça para olhar para Waltz. A tristeza brilhou em seus olhos e um sorriso vazio apareceu em seus lábios. Nada vai mudar mesmo que eu dê desculpas agora, mas é porque meus olhos só seguiram o que estava ao longe, e não o que estava bem na minha frente. Por favor, tire meus olhos tolos, mas perdoe o resto. O único pecado que cometeram foi confiar no meu julgamento errado. Troy implorou com um olhar triste apontando para os camaradas. Como fez a grande mãe? Por favor, abrace seus filhos pródigos com amor e misericórdia. Waltz não respondeu. Troy não ergueu a cabeça baixa, como se esse fosse realmente seu único desejo. Waltz olhou silenciosamente para ele e virou-se para os outros. O resto dos olhos desviou o olhar, incapaz de encontrar o olhar dela. Os dois que apoiaram a Rainha do Verão por muito tempo, o velho espada Hanan e o chanceler de sangue e ferro Bismarck, não pareciam mais ter qualquer apego à vida. Eles pareciam dispostos a seguir os passos de Troy. No entanto, embora os demais evitassem os olhos de Waltz, eles olhavam para Troy com uma esperança desesperada. Eles pareciam esperar que seu sacrifício os ajudasse a sobreviver. Waltz não pôde deixar de sorrir. O que mais ela poderia esperar deles? No final, eles não passavam de idiotas que se comportavam de maneira arrogante porque a mãe dela estava por trás deles. Garvito, já que os outros ergueram a cabeça com otimismo, confundindo o sorriso malicioso dela com um sorriso. Waltz levantou o punho sem hesitar e os atingiu. Todos os olhos, exceto Troy, Hanan e Bismarck, caíram no chão sem a cabeça. Ah, Troy suspirou de desespero enquanto olhava para os cadáveres. Seus olhos estavam tremendo. Waltz zombou. Naquela época e até agora, ninguém é melhor do que você em saber como trocar de equipe, olho de falcão. A tristeza no rosto de Troy desapareceu e sua boca se curvou. Você poderia dizer? Eu valorizo você por sua inteligência vil. A razão pela qual você seguiu Tom foi porque você o considerava o mais parecido com a mãe, já que ele comeu 2 de seus irmãos, não? O sorriso de Troy desapareceu e ele colocou a testa no chão. Como eu disse, eu era cego naquela época. Isso pode ser resolvido se sua visão retornar. Mas embora eu possa te perdoar uma vez, não permitirei uma segunda vez. Obrigado por sua misericórdia. Hanan, Bismarck. Hanan e Bismarck, perturbados pela mudança repentina de Troy, recompuseram-se e curvaram-se novamente, incapazes de reunir coragem para olhar para Waltz. Eles podiam sentir o carisma e o espírito da Rainha do Verão que dominaram as multidões da valsa. Eles perceberam o quão errada sua escolha havia sido. Embora lhe faltasse idade e experiência, Waltz já tinha a capacidade de ser rei. O tempo preencheria naturalmente as qualidades que lhe faltavam. Quando essa hora chegasse, o dragão branco poderia se autodenominar o novo dragão vermelho. JNG. Eles perceberam que um fio invisível agora os conectava a Waltz. Loop de subordinação. Foi a magia que uniu a Rainha do Verão a 81 óculos. Em troca de seu poder, ela poderia tirar suas vidas quando achasse adequado. Agora, como subordinados de Waltz, eram cães que latiam quando comandados. Como eu disse, não vou dar segundas chances. Siga Hawkeye para se livrar de tudo que Tom deixou para trás. Como você desejar. Como você desejar. Enquanto Bismarck e Hanan se moviam com Troy para se livrar das forças restantes, Waltz limpou o sangue da mão com um lenço e virou-se para um subordinado que estava em silêncio atrás dela. É isso por enquanto. Mais importante ainda, os Elohim e o exército do diabo estão oficialmente trabalhando juntos? Sim, eu ouvi. O incapaz governante Varshan rapidamente olhou para baixo para evitar os olhos de Waltz. Mesmo sendo aliado dela, ele sabia que era perigoso olhar nos olhos de Waltz naquele momento, especialmente no olho esquerdo. Imitador. O talento inato oculto de Waltz analisava objetos ou pessoas que ela via e, mesmo que ela os encontrasse apenas uma vez, ela conseguia imitar suas ações e hábitos. Quanto mais profunda fosse sua compreensão do alvo, melhor ela poderia copiá-lo. Ela podia avaliar as fraquezas de seu inimigo e roubou o conhecimento de seus aliados para usar em seu crescimento pessoal. Foi por isso que ela conseguiu sobreviver nas favelas cheias de pessoas mal intencionadas que atacavam meninas jovens e vulneráveis como Waltz.
No entanto, o Waltz usou seu talento para derrubar qualquer um que tentasse fazer algo com ela e lutasse para sobreviver. Era um mundo sujo e feio, mas as lembranças felizes que seus pais deixaram de sua juventude a mantiveram firme. Seu objetivo de retornar à tribo de um chifre e fazê-los pagar continuou a empurrá-la para frente. A Rainha do Verão a observou e viu que o talento e o potencial de Waltz eram ilimitados. Ela acolheu Waltz como sua filha e ajudou seu potencial a crescer ao máximo, adicionando seu sangue ao sangue da tribo de um chifre. Graças a ela, Waltz foi capaz de crescer como o mais velho dos 9 filhos do dragão, possuindo um corpo de dragão que combinava com o corpo de um membro da tribo de um chifre. Depois de ter sucesso no 6º passo do despertar do corpo do dragão, ela alcançou uma nova habilidade que superou seu talento. Olho esquerdo do Santo Dragão. A habilidade de um dígito era a habilidade secreta e única de Waltz que foi criada a partir da combinação de Draconic Eyes e Copycat, e funcionava tanto nos vivos quanto nos mortos. Com isso, Waltz poderia ordenar que o clã fechasse seus andares para descansar e se afastar do campo de batalha enquanto invadia secretamente os territórios do Dragão Verde e do Dragão Negro. Ao contrário do Dragão Branco, que controlava os andares, os Elohim, o Exército do Diabo e a Terra do Sangue eram baseados nos espaços exteriores. Ela previu que se Artia declarasse guerra, eles lutariam primeiro contra os outros 3 clãs. Não importa o quão habilidoso Heavenwing fosse, ela não achava que um ranqueador novato que acabasse de concluir o 50º andar seria capaz de chegar ao 76º andar tão rapidamente. Sua previsão foi precisa. Bloodland caiu e os Elohim sofreram muitos danos. Por outro lado, o Dragão Branco não recebeu nenhum dano adicional. Agora que os enfurecidos Elohim decidiram trabalhar com seu inimigo, o Exército do Diabo, tudo o que Waltz precisava fazer era observá-los lutar do 76º andar. Ela poderia demorar e jogá-los um contra o outro. Nesse ínterim, ela reuniu suas forças o máximo que pôde. Ela tentou reunir o Dragão Vermelho dividido. Como os líderes dos clãs dissidentes haviam partido, ela acreditava que seria fácil recuperá-los. Ela atacou o Dragão Negro primeiro, e não foi difícil colocá-los sob seu controle, já que eles já estavam lutando entre si. Ela agora estava lidando com os resultados. Além disso, Waltz não hesitou quando se tratava de expurgar as pessoas. Ela isolou qualquer pessoa que parecesse desnecessária ou uma fonte potencial de problemas. Ela só escolheu aqueles que poderiam ajudá-la, e foi por isso que ela escolheu Troy, Hanan e Bismarck. Troy era um vilão, mas sabia que deveria estar do lado vencedor, e os outros 2 eram fortes nas artes marciais, então valia a pena aceitá-los. Os outros eram pessoas que a apunhalariam pelas costas na primeira chance que tivessem, então ela os eliminou facilmente. O olho esquerdo do Santo Dragão examinou de perto os cadáveres dos mortos para recuperar quaisquer poderes que a Rainha do Verão havia compartilhado com eles. Claque, claque. O som das peças se juntando no coração fez sua alma tremer. O RRRNG. 15% restantes até o próximo despertar. O Waltz cerrou o punho e murmurou para si mesma. A unificação do Dragão Vermelho era importante, mas o que ela mais precisava era completar a 7ª etapa do despertar. Se eu completar o 7º passo, não só ganharei a linguagem dracônica, como também poderei me transformar em um dragão. Eu preciso disso para derrotá-lo. O Waltz não tinha esquecido sua luta com Yon-Wu no Labirinto do Dragão. Embora ela estivesse em uma situação desvantajosa e a maioria de seus poderes tivessem sido selados, ela não suportava o fato de precisar fugir depois de usar sua arma secreta. Escape era uma palavra que apenas o seu eu mais jovem e azarado conhecia. Foi frustrante que Yon-Wu estivesse apenas no 5º degrau. Mas ele já estava no mesmo nível que ela. Ele provavelmente tinha algum tipo de truque na manga e se avançasse para o 6º degrau, ela definitivamente perderia. Só lhe restava uma opção. Ela teria que coletar os pedaços espalhados de sua mãe e usá-los para despertar em um verdadeiro dragão. Ela teria a força e os poderes absolutos que a Rainha do Verão tinha. Seus irmãos, que tinham as peças maiores, haviam sido mortos em outro lugar, então foi difícil coletá-las, mas ela juntou as peças uma por uma, o quebra-cabeça estava quase completo. Mesmo que ela não pudesse restaurar todos os poderes de sua mãe, ela pensou que poderia recuperar pelo menos 70%. É apenas o Dragão Verde que sobrou agora? Vamos. Enquanto Heavenwing e Artia estavam ocupados com a guerra com os Elohim e o Exército do Diabo, ela assumiria o Dragão Verde, que havia sido derrotado pelo Regimento Fantasia. Então, ela seria capaz de realizar o desejo de sua mãe e completar a 7ª etapa do despertar. Heavenwing, não, acumulador. Crie tantos estragos quanto quiser, só mais um pouco. Vou arrancar sua cabeça em breve. O Waltz conduziu o Dragão Branco através do portal para o território do Dragão Verde. Bum, bum, rachadura, repiques do grande, o espaço exterior onde os Elohim se abrigavam, estremeceu com a implacável interferência dimensional em sua barreira protetora. Todos os membros do clã dos Elohim se movimentaram para defendê-lo quando viram o céu se partindo. E está prestes a cair. Apoie a barreira. Artia está tentando invadir. Todos, reúnam as defesas. O ataque oficial de Artia havia começado.